Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal. Eu sou o Diácono Sérgio e este é o canal Liturgia em Casa. Concluído nosso estudo sobre os sacramentos, vamos tratar de um outro tema intimamente ligado a eles e muito popular entre as comunidades. Estou falando dos sacramentais. Instituídos pela Igreja, os sacramentais são sinais sagrados cuja finalidade é preparar os fiéis para receberem os frutos dos sacramentos e santificarem as diferentes circunstâncias da vida. Incluem sempre uma oração, muitas vezes acompanhada de um sinal determinado, como a imposição das mãos, o sinal da cruz, a aspersão com água benta. Eles decorrem do sacerdócio batismal. Todo batizado é chamado a ser uma bênção e a abençoar. Por isso, há certas bênçãos que podem ser presididas por leigos. Porém, quanto mais uma bênção disser respeito à vida eclesial e sacramental, tanto mais a sua presidência será reservada ao ministério ordenado, bispos, presbíteros e diáconos. Os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas, pela oração da Igreja, preparam os fiéis para receber a graça e os dispõem para cooperar com ela. Portanto, a liturgia dos sacramentos e sacramentais oferece aos fiéis bem dispostos a possibilidade de santificarem quase todos os acontecimentos da vida por meio da graça divina que deriva do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo, mistério onde vão buscar a sua eficácia todos os sacramentos e sacramentais. Entre os sacramentais, as bênçãos ocupam um lugar importante. Compreendem, ao mesmo tempo, o louvor de Deus pelas suas obras e a intercessão da Igreja para que os homens possam fazer uso dos dons de Deus segundo o Espírito do Evangelho. Certas bênçãos têm um alcance duradouro. São as que têm por fim consagrar pessoas a Deus e reservar objetos e lugares para usos litúrgicos. Entre as que são destinadas a pessoas e que não devem confundir-se com a ordenação sacramental, figuram a bênção do abade ou abadesa de um mosteiro, a consagração das virgens e das viúvas, o rito da profissão religiosa e as bênçãos para certos ministérios da Igreja, leitores, acólitos, catequistas. Como exemplo das que dizem respeito a objetos, podemos apontar a dedicação ou bênção de uma igreja ou de um altar, a bênção dos santos óleos, dos vasos e paramentos sagrados, dos sinos. Quando a igreja pede publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegida contra a ação do maligno e subtraído do seu domínio, fala-se de exorcismo. Por exemplo, faz-se o exorcismo na celebração do batismo, quando pais e padrinhos são convidados a renunciar a Satanás e suas obras. Porém, o exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser feito por um presbítero e com licença do bispo. Deve proceder-se a ele com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela Igreja. O exorcismo tem por fim expulsar os demônios ou libertar do poder diabólico, e isto em virtude da autoridade espiritual que Jesus confiou à sua Igreja. Muito diferente é o caso das doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. Por isso, antes de se proceder ao exorcismo, é importante ter a certeza de que se trata de uma presença diabólica e não de uma doença. Fora da liturgia dos sacramentos e dos sacramentais, a catequese deve ter em consideração as formas de piedade dos fiéis e a religiosidade popular. O sentimento religioso do povo cristão desde sempre encontrou a sua expressão em variadas formas de piedade, que rodeiam a vida sacramental da Igreja, tais como a veneração das relíquias, as visitas aos santuários, as peregrinações, as procissões, vias sacras,
danças religiosas, oração do rosário, as medalhas. Estas manifestações são um prolongamento da vida litúrgica da igreja, mas não a substituem. Devem ser organizadas tendo em conta os tempos litúrgicos e de modo a harmonizar-se com a liturgia, dela derivarem de algum modo e nela introduzirem o povo, porque por sua natureza a liturgia lhes é de longe superior. Quando usamos com devoção um sacramental, como, por exemplo, água benta ou uma medalhinha benta, colocamos-nos sob a ampla proteção da igreja. Mas essa ação da igreja só será eficaz se nos dispusermos a aceitar o amor da providência divina, conscientes de nossa total dependência de Deus. Esta é a dupla raiz da eficácia dos sacramentais: a oração da igreja e a disposição interior de quem as usa. Um sacramental que nos é muito familiar é a água benta, um elemento comum da vida cotidiana que a igreja transformou em instrumento de graça, embora não portador direto da graça como os sacramentos. Da utilização da água benta com devoção em nome de Jesus Cristo nasce o refúgio sobre a oração da igreja. Num lar católico, é bom que haja água benta, além de velas ou círios bentos, bem como o crucifixo. O crucifixo é um sacramental de fundamental importância na vida do católico. É o símbolo que mais claramente nos lembra o amor de Deus pela humanidade, pois é a imagem de seu próprio Filho morto na cruz pela salvação da humanidade, levando-nos ao arrependimento das nossas faltas, atenuando nossas aflições e contrariedades. É colocado numa parede ou sobre um móvel, também nos quartos de dormir. Além do crucifixo, círios, velas ou lamparinas, colocados ao lado da cruz ou em algum lugar da casa, também são sacramentais muito comuns e, sobretudo, importantes, pois se representam como símbolo de Cristo, luz do mundo. O uso de lamparinas ou velas como elemento de culto religioso é uma prática universal da história da humanidade. E a Igreja santificou esse simbolismo, prescrevendo o uso de velas na maioria dos cultos. Durante a missa, por exemplo, deve arder uma ou mais velas, o mesmo acontecendo na administração da maioria dos sacramentos. O escapulário lembra a nossa dedicação e devoção à Mãe de Deus e Nossa Mãe. O escapulário do Carmo é um sacramental bastante difundido entre os católicos. Consiste em 2 peças retangulares de lã marrom, unidas por 2 fitas ou cordões levados sobre os ombros. O costume de usar o escapulário data da Idade Média, quando os leigos ingressavam nas ordens religiosas como oblatos, podendo participar das orações dos monges e também usar o escapulário monástico. O escapulário mais difundido é o da ordem carmelita. Sua popularidade advém da promessa que a Virgem do Carmo teria feito a São Simão Stock, carmelita do século XIII, de que ninguém morreria em pecado mortal se usasse o seu escapulário. Muitos desconhecem a grande abundância de bênçãos que fazem parte do depósito de sacramentais da Igreja. Existe uma bênção, ou seja, uma oração oficial, para praticamente cada ação importante da vida humana, ou ainda, para cada necessidade humana. Muitas vezes, encontramos cristãos que, devido a uma falsa compreensão do que seja um sacramental, tendem a considerá-los superstições, diminuindo o seu valor, ou equipará-los a sacramentos, exagerando o seu valor. Novena mais importante que a missa. Podemos dividir os sacramentais em várias categorias: orações, objetos piedosos, sinais sagrados, cerimônias religiosas. Alguns sacramentais são uma combinação, pertencendo a mais de uma categoria. O rosário, por exemplo, é uma oração e um objeto piedoso. Não podemos, contudo, esquecer que o mérito não reside no objeto.
Seria superstição acreditar que um mero objeto teria algum tipo de poder por si só. Os sacramentais, entretanto, são objetos separados pela Igreja para a nossa santificação, usando da oração oficial da Igreja e dos méritos de Cristo, presentes e distribuídos por sua Igreja. Eles nos levam a pensamentos e sentimentos mais espirituais, aumentam a nossa lembrança e confiança na misericórdia divina. Quantas vezes já aconteceu de um cristão encontrar forças para resistir ao pecado simplesmente segurando a cruz que trazia ao peito? Não foi a madeira da cruz que lhe deu forças, mas o fato desta cruz ser um símbolo da fé e da confiança em Deus. O fato desta cruz ter sido abençoada e separada pela Igreja. Tudo isso fez com que o cristão, ao segurá-la, se lembrasse de Deus e abrisse o seu coração para a graça que deu a ele a força de lutar contra o pecado. Do mesmo modo, o sinal da cruz que fazemos ao percebermos que estamos na presença do mal é um pedido a Deus, um pedido de graça, um apelo a que Ele não nos deixe cair na tentação que ora se apresenta. As imagens piedosas com que adornamos nossa residência não têm por si só a capacidade de nos salvar. Ao vermos, entretanto, a imagem de um santo, de uma santa, nos lembramos de nosso chamado à santidade e mais facilmente dizemos não ao pecado. Esses são nossos sacramentais e a nossa fonte foi o Catecismo da Igreja Católica. A todos, uma feliz e abençoada semana. Salve Maria!